Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar pichadores, que na madrugada dessa terça para quarta-feira, depois da derrota do Palmeiras por 4-0 para o Novo Horizontino, foram até o Allianz Parque e escreveram, entre outras coisas, Leila, seu negócio é roubar. Houve também críticas ao time, citações de que o Palmeiras se tornou um spa e críticas ao técnico Abel Ferreira. Pois bem, esses pichadores foram presos e o Palmeiras decidiu processá-los por difamação. A ideia é acabar com qualquer tipo de novos delitos desse tipo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer primeiro o que você pensa sobre a decisão do Palmeiras de processar esses vândalos. Depois, sobre o atual momento do Palmeiras, contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que por conta da pressão em decorrência dessa derrota por 4-0, o Palmeiras decidiu acelerar o processo, o passo e o processo em relação a contratações e pretende fechar com Nino e John Arias nos próximos dias. Hora de falar de informação exclusiva. Palmeiras e Corinthians disputam a contratação de um volante revelado pelo Flamengo. Eu me refiro a Vinícius Souza, 26 anos de idade. Ele pertence atualmente ao Wolfsburg. Vários setoristas do Corinthians já haviam divulgado que o atleta é alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians procurou o Wolfsburg para pedir um contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Quero trazer a informação exclusiva. O Palmeiras é outro interessado e acenou com uma oferta para comprar o jogador por 9 milhões de euros. A gente está falando de quase 57 milhões de reais. O grande ponto é que o Wolfsburg havia comprado esse jogador na temporada passada por 15 milhões de euros. O Vinícius Souza atuava no Sheffield United, da segunda divisão inglesa, era um dos protagonistas do seu time, mesmo atuando na função de primeiro volante. Até por isso, custos e uma contratação bastante cara. Pois bem, na Alemanha, o Vini Souza teve um início de passagem bem legal, titular absoluto, mas as coisas mudaram a partir do mês de novembro. Desde 7 de novembro ele não é titular. Dos últimos 7 jogos do Wolfsburg, ele não saiu do banco em 5 deles. E nos 2 únicos que entrou, atuou em apenas 5 minutos. É por isso que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm esperanças em contratá-lo. Jogador que na época do Flamengo, de base, era conhecido como Vinição. Ele foi negociado com o time belga em 2020. Passou por outra equipe belga antes de se mudar para o futebol inglês. Só para lembrar, Corinthians e Palmeiras buscam um primeiro volante mais marcador, aquele de proteção no sistema defensivo. Gostaria que você opinasse sobre Vini Souza, com a lembrança final de que esse jogador foi namorado de Anitta entre o fim do ano de 2024 e início de 2025. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o vexame do Palmeiras contra o Novo Horizontino, derrota na noite dessa terça-feira em Novo Horizonte por 4-0, deverá acelerar o processo de busca por reforços. Nas redes sociais, nos muros pichados do Allianz Parque e especialmente em grupos de WhatsApp de conselheiros, revolta total. Tudo por causa da péssima atuação do Palmeiras. O Verdão não tomava ou não perdia por 4 gols de diferença desde 2015, quando levou 5-1 para a Chapecoense, a pior derrota da era Abel Ferreira, que havia sido contratado em 2019. O Abel chegou a dizer depois do jogo, abre aspas, é um golpe duro, talvez a maior derrota desde que estou aqui, agora que seja um abre-olhos para todos. Importante registrar que muros do Allianz Parque amanheceram pichados, com críticas a todo mundo. Leila Pereira, por exemplo, foi alvo do seguinte xingamento: Leila, seu negócio é roubar. Também houve mensagens de time sem vergonha, Spa, Palmeiras, além de Abel, acabou a magia, interrogação. É por causa de toda essa repercussão muito ruim que a Leila, na noite da terça-feira, depois dos 4-0, já determinou a Anderson Barros que tente acelerar o processo de contratações. Palmeiras está, nesse momento, em tratativas com o Zenit pelo zagueiro Nino e em conversas com o Wolverhampton pelo meio-atacante John Arias. Não há acordo fechado com nenhum dos dois, mas imaginemos que, diante dessa necessidade de acelerar os processos, o Palmeiras possa avançar em uma dessas duas contratações. Antes de mudar de assunto, só contar que a ESPN do México afirma que o América mexicano quer a contratação de Rafael Veiga e já abriu tratativas com o Palmeiras.
Se não houver acordo com o Veiga, o próximo alvo será o também jogador do Palmeiras, Maurício. Hora de falar sobre quanto o Palmeiras vai faturar com a transferência de John. O negócio está muito perto de ser concretizado. O meio atacante revelado no Verdão e que pertence ao Red Bull Bragantino está a caminho do Zenit. A operação deve ser fechada em 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, com metas fáceis a serem cumpridas em sua primeira temporada em território russo. Então dá para dizer que o acordo vai girar na casa dos 114 milhões de reais fixos, com mais 12 milhões e 700 mil em bônus. O Palmeiras tem direito a 20% do valor fixo. Dessa maneira, vai embolsar algo na casa dos 22 milhões e 800 mil reais. Já contei para vocês que o Palmeiras, inclusive, sinalizou ao Zenit a possibilidade de não receber essa grana para utilizá-la como parte do pagamento da compra do zagueiro Nino. Entre Palmeiras e Nino existe um acordo que dificulta ao Zenit, que não quer fazer a transferência do zagueiro brasileiro nessa janela de transferências. O Zenit prefere negociá-lo apenas na metade do ano. Com um detalhe importante: o Nino foi comprado por algo na casa dos 27 milhões de reais junto ao Fluminense. O Palmeiras chegou a oferecer 43, mas o Zenit pede mais de 60 milhões de reais. Não dá para cravar que esse negócio aconteça, mas ainda existem negociações. Hora de falar sobre John Arias e o Palmeiras. O site The Football, que tem 498 seguidores no Instagram, publicou no sábado que o Palmeiras fechou a compra de John Arias. Operação que giraria na casa dos 14 milhões de euros ou 87 milhões de reais, 8 milhões de euros à vista, 3 milhões de euros em abril e mais 3 milhões de euros em junho. Também de acordo com a apuração do The Football, o Wolverhampton teria um prejuízo grande. Isso porque comprou o jogador por 17 milhões de euros do Fluminense e ainda teria de repassar 1 milhão e 400 mil euros ao Flu. O tricolor ficou com 10% do valor de uma venda futura. Em cifras finais, se esse negócio for adiante, significa dizer que o Fluminense, ou melhor, que o Wolverhampton pagou 106 milhões de reais para comprá-lo e estariam negociando por 78 milhões de reais. O que eu apurei junto a pessoas do Palmeiras é de que não há nenhum acordo fechado entre o Palmeiras e o Wolverhampton. E o Palmeiras desconfia que o Wolverhampton aceite tomar um prejuízo tão grande por um jogador que aos pouquinhos tem melhorado. Duas das últimas vitórias, as duas únicas vitórias do Wolverhampton na temporada, tiveram Arias como titular e marcando gols. Só para completar também, de acordo com o The Football, o Arias toparia voltar ao Brasil para ganhar 1 milhão e 300 mil reais por mês. Esse valor está completamente fora da realidade do que é o Palmeiras hoje, especialmente para atletas como o Arias. Só para lembrar que o Andrés Pereira, recentemente contratado, ganha na casa dos 2 milhões e meio de reais mensais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.